Você conseguiu. Depois de muito tempo tentando, você finalmente conseguiu parar o tempo. Tudo ao seu redor simplesmente congelou. Pessoas paradas no meio de uma frase, carros travados no meio da rua, o vento deixou de existir. Não havia som, não havia movimento, não havia reação. O mundo inteiro parou, menos você. No começo parece perfeito. Você anda pela cidade sem pressa, sem consequências, sem ninguém para te julgar. Você entra em lojas, pega o que quiser, observa as pessoas de perto, muito perto, e nada acontece. Ninguém reage, ninguém percebe. Você está completamente sozinho, no controle absoluto de tudo, e sorri pela primeira vez em muito tempo. Com o passar do tempo, ou pelo menos o que parece ser tempo, a sensação começa a mudar. O silêncio deixa de ser confortável e começa a ficar pesado, estranho, quase sufocante. Você tenta falar em voz alta só para ouvir alguma coisa, mas sua própria voz soa errada, distante, como se não pertencesse àquele lugar, como se você fosse o elemento estranho naquele mundo e não o mundo. Você ignora, continua andando, tenta aproveitar, mas algo já não parece certo. Então você vê um detalhe pequeno, quase imperceptível. Uma sombra no chão se movendo, enquanto todo o resto continua completamente parado. Você para, olha fixo, pisca, e ela ainda se move. Devagar, com calma, como se soubesse que você está vendo. Você decide ignorar, tenta convencer a si mesmo que é sua mente, que ficar sozinho nesse silêncio absoluto faz isso com qualquer pessoa, que não existe nada ali. Você continua andando, mas a sensação não passa, ela aumenta. E quando você olha de novo, a sombra está mais perto, um pouco mais rápida, e agora aponta na sua direção. Seu coração acelera, e o único som naquele mundo morto é exatamente esse, o seu próprio coração batendo. E isso, por alguma razão, é a coisa mais assustadora que você já ouviu. Você muda de direção e a sombra acompanha. Você muda de novo e ela acompanha de novo, mais rápida agora, como se estivesse aprendendo com você, como se cada movimento seu fosse uma informação que ela absorve e usa. Você começa a correr. O mundo parado dificulta tudo. Você desvia de pessoas congeladas, de carros no meio da rua, de objetos suspensos no ar, como se a gravidade tivesse esquecido deles. A sombra não desvia de nada, ela atravessa tudo, como se aquelas coisas não existissem para ela, como se o mundo parado fosse o mundo dela, e você fosse o intruso. Você tropeça e cai, vira o rosto e vê o suficiente. Não tudo, apenas o suficiente para entender que aquilo não deveria ser visto, que existe uma razão para nenhum ser humano ter chegado até esse ponto antes. A forma é errada, distorcida, como se a realidade não soubesse como renderizar aquilo, como se o universo inteiro estivesse com erro, ao tentar dar forma a algo que não deveria ter forma nenhuma. E então ela para, só por um segundo, como se estivesse te avaliando, e aí tudo volta. O tempo retorna de forma violenta, sons explodem ao mesmo tempo, carros se movem, pessoas continuam suas frases como se nada tivesse acontecido. O mundo volta ao normal com uma indiferença que dói. Você levanta desesperado, olha ao redor, mas ninguém percebeu, ninguém viu. Para todo mundo, o tempo nunca parou. Você respira fundo, tenta se acalmar, olha para o chão e sua sombra está lá, completamente parada, normal, exatamente onde deveria estar. Você fecha os olhos, respira de novo, mais devagar dessa vez. Foi a mente, só a mente. O silêncio faz isso com as pessoas. Não havia nada ali. Você realmente acredita nisso. Por quase 10 segundos inteiros, você realmente acredita. Então você olha de novo para essa sua sombra e ela pisca. Não você, ela. Você acabou de descobrir que parar o tempo não é o poder que você pensava que era. É uma porta. E você a deixou aberta. Se inscreve, porque no próximo vídeo, alguém resolve voltar no tempo apenas 10 minutos. E 10 minutos é tempo mais que suficiente para tudo dar completamente errado.